Boa noite, Cidade MAF, graça e paz. Eu não sei para todos que passam por aqui ao longo de anos, mas eu digo do meu coração, é sempre muito desafiante pregar para vocês, de verdade. Minhas mãos tremem além do normal, as pernas fraquejam, e a minha oração é que Deus me use. Não é fácil. Eu não sei que tipo de problema eu vou arrumar com o que eu vou dizer, mas eu estou tentando ver a palavra certa para não arrumar problema. Para minha cabeça, não é para a cabeça de vocês. Mas enfim, é a igreja mais difícil de pregar no Brasil. Eu acho essas coisas covardia. Covardia. A irmã que me antecedeu, isso não se faz. Se houvesse sistema de ponto, eu diria a quem caberia falar ao seu ouvido: peça para ela reverter o quadro de oferta e continuar pregando. Não é jogar confete, mas eu vim do Rio. Pode ser que um dia você saiba com a sua família, mas eu vim do Rio ouvir o que eu ouvi. Não é fácil ter um mapa na mão, quando esse mapa contrapõe o meu mapa. Eu vim ouvir isso. Que o céu guarde você, seu esposo, sua casa, debaixo do sangue de Jesus. Pastor Adson, pastora Alba, vocês precisam rever quem colocar para ministrar a oferta antes do pregador. Eu estou aqui tentando ver o que eu faço, né? Porque quanto mais, isso aqui virou uma universidade teológica para o mundo, né? Vocês têm uma terça-feira que é falado de porção. Eu acho isso muito diminutivo. Eu acho que tinha que ser a terça do transbordo. Porque a quantidade do que sai desse altar para o Brasil não é uma porção. Concorda ou sem corda? Concorda. Por essa razão eu estou tremendo. Eu não sei se ele tentou me ajudar ou se ele está tentando me complicar mais. Mas fica aqui o beijo do belo para os belos. Não fique com inveja, vocês são lindos, mas só nós somos belos. Piada sem graça. É só para vocês esquecerem da palavra de oferta. Mas como é bom servir a vocês. De verdade. É bom mesmo. Eu estou muito feliz de chegar a essa casa, de poder compartilhar o meu coração com vocês e ter recebido o que eu recebi aqui desde o início, em canções, orações específicas. Continue trazendo a esta cidade, que é a cidade de vocês, que tem alcançado o mundo, testemunhos tão poderosos. Falta a palavra, de verdade, não sou demagogo a esse ponto, mas falta a palavra para definir o nível de tratamento que causa-me constrangimento, é desvelo demais para mim. Gratidão a vocês. Me dá o esboço? Então tá bom.
Obrigado, gente, de verdade, tá ali. Eu tenho amigos aqui. E pregar com amigos é bom, porque eles são obrigados a dar glória a Deus sem estar sentindo nada. Vocês podem ficar tranquilos, mas eles, os amigos, precisam me incentivar. Ainda que eles não sintam nem um arrepio na palma da mão, mas que eles me incentivem. Hoje eu estou precisando muito. Vamos lá. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês. Eu tenho ouvido Deus acerca disso e eu quero compartilhar com o seu coração. Segundo o livro dos Reis, o capítulo é o 4. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. O versículo é o 20. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Ele o tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Eu já iria pedir a vocês, sempre faço a minha oração, mas eu queria que esta noite você orasse por mim, pela minha casa. Posso? Ore por mim, pela minha casa, por favor. Amém. 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 O filho cresceu. Sucedeu que um dia saiu para se encontrar com um pai que estava com os segadores. Essa narrativa de crescimento e de a falsa ideia de uma liberdade a partir do momento que se cresce, quando na verdade o que se vive é a vulnerabilidade da imaturidade. Isso é o versículo 18, que é um versículo que marca um período de transição. O menino cresceu, e era um dia aparentemente comum, e foi ao campo para ver o pai. Esse é um versículo que introduz uma crise que está por vir. Ainda que façamos
uma análise de si, dessa nossa espiritualidade. De fato, nós não estamos preparados para essa mudança violenta de um dia normal em se tornar um dia de crise. Você imagina que o moço foi encontrar com o pai a partir do momento que ele se julga crescido suficientemente bastante para ali estar. Como, na verdade, o fato dessa imaturidade vai fazer com que esse moço se torne vulnerável ao campo onde o pai está. Há quem diga que pelo fato do calor vai se ter uma insolação. A questão é, ele chega no campo e começa a sentir dores na sua cabeça. A gente não encontra o pai interrompendo o processo pelo qual ele está ali no campo. Um detentor responsável do processo administrativo, já que o mesmo, a sua família é uma família de posse. A gente não vai ver ele parando os serviços pontuais a fim de se inclinar numa questão de autoridade paterna, uma vez sabendo que o filho tem dores. Ele simplesmente vai transferir aquilo que caberia a ele como pai fazer a um dos seus segadores, já que o moço grita com dores na sua cabeça. E de certa forma, o grito descompensa o processo administrativo. O pai não vai parar o que está sendo feito desde o início para atender a dor do filho. Cinzenta de maneira muito clara o que de fato é a responsabilidade paterna. Ele vai chamar um dos segadores e vai entregar o seu filho a um dos segadores, a saber, qualquer um que ali estava tão disponivelmente. E vai mandar que este segador entregasse a sua mãe, dando a ele o endereço da sua casa. E é para lá que este servo vai, carregando o filho, cujo pai continuou no campo. Vale mais o que se faz no campo do que o inclinar, a fim de tentar, quem sabe, por uma postura de pai, alterar o processo de dor do filho. Já que ele vê a confiança em um dos segadores para carregar seu filho para casa, por que não pegou este segador e o colocou como a pessoa principal no processo administrativo do campo, e ele, como pai, conduziu o filho para casa? Ele vai transferir a oportunidade para um qualquer. Ainda que a gente consiga olhar no aspecto confiança desse pai, a fim de entregar o filho com dores a um dos seus segadores, para que ele, de maneira muito efetiva, fosse para sua casa e entregasse a sua mãe. O texto está dizendo que ele aí é um dos segadores, não é o pai da criança. Quando chega na casa, vai entregar a criança para a mãe. O silêncio da mãe é perturbador. O silêncio da mãe é barulhento suficientemente na minha alma para tentar alcançar que dimensão é essa que essa mulher estava. Ao receber o filho com dores, o quadro é clínico. Não há pontualidade no que diz respeito à clareza. Mas ele está com dor, ele está descompensado, ele foi para um lugar que não deveria. Não havia maturidade nele, ele foi estar em um ambiente que não lhe era pertinente no atual cenário que ele está vivendo. Mas a mãe pega o seu filho, não há uma discussão prévia, onde está o meu marido, que irresponsável é ele, de ter mandado você, eu te agradeço, mas quem deveria trazer o nosso filho é o pai dele. A gente vê esse silêncio, essa mulher pegando o seu filho
Também não se encontra uma despedida, alguma coisa, ou quem sabe um recado pré-estabelecido para que este segador entregasse para o marido dela, pai da criança, que ficou no campo, dando-lhe uma palavra dura, ainda que em tom de recado. A gente vê o silêncio dela, pegando a criança com dores e trazendo, na literalidade, para os seus joelhos. É para esse lugar que a mãe traz. Se tiver, por favor, está aberta aqui, oportunidade para que você levante e identifique dentro desta casa um lugar tão poderoso que não seja os joelhos dessa mãe. Me mostra um lugar tão significativo e profundo que não seja os joelhos dessa mãe. Nada tão, no nosso ponto de vista, relevante substitui dentro desta casa, a princípio, a relevância desses joelhos. Joelhos de uma mãe. É para esses joelhos, são para esses joelhos que ela vai trazer o seu filho com dores. Você não encontra uma narrativa dela dizendo o quanto ele está errado em não ter dito para a mãe, simplesmente decide, vai para o campo, encontra com o pai, volta com dor, trago por um dos segadores, dizendo: você errou, você não era para ter ido, senta ali, vai tomar um banho, troca de roupa, eu vou te dar alguma coisa para comer, eu vou lhe dar um paliativo. Simplesmente ela pega a criança e coloca nos seus joelhos. Eu não sei o horário de maneira específica que ela pôs a criança nos seus joelhos. Eu só sei o que está aí no texto. Foi colocada a criança nos seus joelhos. Quanto tempo essa criança passou nos joelhos, gemendo de dor. E por vezes a dor dava um pico, e aí a minha cabeça vai além. Ela gritava de dor, e a mãe ali, silenciosa como mãe, apertando a criança nos seus joelhos, até que o texto, ele traça um perfil de tempo. E o que salta do texto é a marcação de um período naquele dia trágico. Meio-dia a criança morreu. Eu não sei se ela colocou a criança 8 horas da manhã e ficou até 9, 10, 11. Eu não sei qual a ideia de tempo, a princípio, que ela passa com a criança viva nos seus joelhos. Mas definitivamente não há um lugar tão poderoso que não seja os joelhos. Nada substitui os joelhos dessa mãe. O quarto, a sala, a cozinha, ou qualquer outro tipo de lugar, possivelmente nesse ambiente de casa, é tão poderoso do que os joelhos dessa mãe. Ela vai colocá-lo nos joelhos, até que ao meio-dia ele morre. Desculpa o meu desabafo, mas isso tem se tornado uma verdade absoluta dentro de mim. A sensação que eu tenho é que por vezes os joelhos não funcionam. A gente faz o que de certo deveria ter sido feito. A gente está dentro do padrão, dos princípios, que nutre essa imagem de joelhos. A gente não fugiu do que de fato é a prática disso. Colocamos o joelho com a ideia singular. É impossível que vá dar errado. Seja a atitude a primeira, ou quem sabe, lidando com a terceira opção, porque tem gente que faz assim. Não há nada que substitui os joelhos.
Mas a sensação que eu tenho é que por vezes os joelhos não funcionam. Passa-se tanto tempo trazendo coisas doentias, dolorosas, doídas, gritante, para os joelhos, a fim de mudar o quadro clínico, onde não há uma espécie de paliativo, para que haja um tratamento específico. A gente faz o que crente faz, colocar nos joelhos. Mas a sensação que eu tenho é que não funciona. Porque a gente está esse tempo todo colocando nos joelhos, e o resultado é totalmente o contrário de uma expectativa que criamos. Posso te falar uma coisa? Quando o cenário é de maturidade, o que menos você vai ter de Deus é uma resposta. Eu vou repetir para alguém. Quando Deus decide te amadurecer, Ele não te responde. O tempo que se passa com Ele nos joelhos é fundamental para você perceber que na morte ela tem um equilíbrio emocional. Ele morreu nos joelhos e ela não sai pela rua gritando, desabafando com o vizinho, pedindo ajuda, ou alguém que pudesse ir no campo, pegar o marido e trazer esse irresponsável para casa. Que equilíbrio dessa mulher, ao detectar que o filho não respira mais, que o filho não reage mais. Fizemos o que deveria ser feito. Não houve falhas no operacional. Aplicamos o princípio que é basilar da fé cristã. Nós não negociamos os joelhos. Não houve outra opção no processo da entrega do filho com dores a não ser colocá-los nos joelhos. Mas ao meio-dia, a violência da crise que se instala, mudando de maneira brusca o clima de um dia tão normal. Mas eu tenho percebido que o lugar da intercessão parece insuficiente. Quando os joelhos não funcionam, parece que a oração não tem efeito. Isso nos ensina que há momentos em que o silêncio de Deus não significa ausência, mas o convite à permanência e à confiança. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Quando os joelhos não funcionam, parece que a oração não tem efeito. Isso nos ensina que há momentos em que o silêncio de Deus não significa ausência, mas o convite à permanência e confiança. Não é tempo de você desistir. Permanece e confia. A fraqueza dos joelhos reflete a limitação humana. Nosso joelho simboliza a força para carregar e sustentar. Revela a nossa fragilidade em situações de extrema dor. Isso nos lembra que não somos autossuficientes. Quando a intercessão não produz respostas imediatas, os joelhos da Sulamita foram incapazes de converter a morte do seu filho. Isso aponta para o fato de que algumas respostas só vêm com intervenção direta de Deus e não pelo esforço humano. Eu não sou detentor do funcionamento da engrenagem da espiritualidade dos joelhos que se dobram. Eu só coloco nos joelhos. Quem faz esta engrenagem funcionar não sou eu que dobro, mas a quem eu dobro. Quem é mais importante e poderoso do que quem está dobrando? A quem eu dobro os joelhos?
propósito de Deus estar além dos nossos joelhos. Quando os joelhos não funcionam, aprendemos que há limite no que podemos fazer, mas Deus trabalha além do que conseguimos sustentar. Eu sei que está difícil, eu sei que está pesado. A única palavra que você tem no momento de dor e de pressão é: eu não suporto. Mas o Espírito de Deus trouxe alguém para dizer: chegou até agora, suporta. Você suporta mais do que você pensa. Você aguenta mais do que você pensa. Os joelhos não são o fim da linha. A falha dos joelhos em sustentar uma situação não é o fim, mas o início da ação sobrenatural de Deus. Quando nossa força se esgota, Deus começa a agir. Levante a mão, por favor. É uma profecia para alguém. A sua força foi embora. Parabéns. Agora é a hora dele. Você diz: eu não aguento. Aí Deus diz: agora é minha hora. Você diz: eu não suporto mais. Aí Deus está dizendo: agora chegou o meu tempo. Você diz: eu vou jogar tudo para o alto. E Deus está dizendo: não joga nada. Você segurou até agora. Você suportou até agora. Você aguentou até agora. Levanta a tua cabeça. Porque agora chegou o meu tempo. A minha hora. O meu momento. Agora é a minha vez. Ramachoramaya. Levante as suas mãos, por favor. O Espírito de Deus está dizendo: Deus começou a agir agora que a força acabou. Deus começou a agir agora que a morte entrou na tua casa. Deus começou a agir agora com o diagnóstico da equipe médica. Deus começou a agir agora. Deus começou a trabalhar agora. Você saiu de cena para Deus aparecer no cenário. Jesus, os joelhos também cansam. Jesus, estou todo arrepiado. Joelhos também cansam. Momento de dor extrema mostram que mesmo as mais fervorosas orações podem vir de um joelho extremamente cansado. O momento de dor extrema mostra que mesmo os mais fervorosos podem sentir cansaço em sua caminhada de fé. Isso nos ensina a aprendermos mais da graça divina do que da nossa força. O desespero pode paralisar os joelhos. Eu vou repetir isso. Em situação de perda, até o lugar de oração pode parecer sem propósito. Isso nos desafia a clamar a Deus mesmo quando não sentimos força para fazê-lo. Oração sem força é melhor. Os joelhos como símbolo de dependência. A incapacidade dos joelhos reflete nossa dependência de Deus. Ele nos ensina que, por mais que tentamos sustentar algo, o poder
pode reverter situações. Ele nos ensina que não precisamos ser fortes o tempo todo. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não é forte o tempo todo. Quando os joelhos não funcionam, a fé é testada. O momento em que os joelhos falham é um teste de fé. Um desafio a acreditar que mesmo sem respostas imediatas, Deus ainda está no controle e agirá no tempo certo. Joelhos não funcionam quando Deus quer nos ensinar a dependência total. Parabéns, porque você dobrou os joelhos. A incapacidade dos joelhos da Sulamita em salvar o seu filho reflete o momento em que Deus mostra que nem sempre nossos esforços são suficientes para que aprendamos a descansar inteiramente na sua soberania. Se os joelhos estão falhando, o Espírito de Deus está dizendo: descansa na minha soberania. Não funcionou no teu ponto de vista, o menino morreu, mas durante o processo, Deus está te preparando para o pior. Desde o momento em que você dobrou o joelho crendo, o processo vem te modelando para que quando o pior chegar, te encontrar equilibrado. Jesus do céu. Fragilidade dos joelhos apontam para o fim da autossuficiência. Os joelhos representam a força de quem carrega, sustenta, intercede. Quando eles falham, Deus nos ensina que a solução não está em nós, mas naquilo que só Ele pode fazer. Eu não sei para quem é essa palavra, mas a solução não está em você. O silêncio dos joelhos é um convite para o sobrenatural. Quando os joelhos não funcionam, não é sinal de fracasso, mas de um momento em que Deus deseja manifestar o poder além do sobrenatural. É o estágio em que a intervenção divina se torna acessível. Os joelhos falham para Deus ser exaltado. Os joelhos parados não cancelam o propósito de Deus. A morte do filho nos joelhos da Sulamita parece um fim trágico, mas Deus a usou para demonstrar que seus planos não são frustrados, mesmo quando nossa força se esgota. A fraqueza dos joelhos não tem o poder de anular o propósito que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu em propósito, não há resultado contrário do meu ponto de vista que fará com que o propósito de Deus seja modificado. Quando os joelhos não funcionam, a fé é o próximo passo. A aprovação dos joelhos é o teste do propósito. O cansaço dos joelhos é um chamado à intercessão mais profunda. Não deu certo no teu tempo, mergulhe mais. Não funcionou dentro do teu padrão que você estabeleceu de dias, vai mais dias. Você determinou um tempo, eu vou de tal hora a tal hora, não funcionou no teu tempo, Deus está dizendo vai mais. Você fez tantas semanas, não deu certo no teu ponto de vista, porque o maior resultado dos joelhos não é aquilo que Deus te entrega, mas é o que Deus fará em você.
não é sobre receber algo de Deus, é sobre ser modelado pela mão dEle. O que Deus está fazendo desde o primeiro momento em que esta mulher colocou os joelhos diante do filho, o filho diante dos joelhos, é modelar a moral dela, porque a gente não sabe quando o dia vai mudar, a gente não sabe quando o dia vai ser violento, a gente não sabe quando a resposta vai vir de maneira contrária às nossas expectativas, e na medida que você ora, Deus trabalha em você. Deus não está trabalhando por você, Deus está trabalhando em você. Não é para você, é em você. É porque você não percebe. A estrutura de Deus é minuciosa, é gradativa, é proporcional, é devagar, é detalhista, eu estou te preparando. A porta fechou, eu te preparei. A doença chegou, eu te preparei. O luto chegou, eu te preparei. Eu estou te preparando. Faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo. Os joelhos. A inutilidade dos joelhos é um meio para a glória de Deus. Essa mulher tem 2 caminhos. Quantos caminhos? 2 caminhos. Ou ela pega a criança morta, carrega em seus braços para fora da cidade, faz um buraco no chão, joga o corpo ali dentro, joga a terra em cima, volta para casa, pensando num sermão, quando o marido voltar do campo. Como se não bastasse a morte do filho, definitivamente, a partir dessa postura de enterrar, se estabelece uma tensão na casa. O marido uma vez entrando, a discussão, julgo eu, que seria inevitável. Mas ela tem um segundo caminho. Segundo caminho. Segundo caminho. O segundo caminho está aqui junto do muro. Junto do muro dela. Junto do muro tem um quarto que ela, de comum acordo com o marido, decidiram construir. Porque ela já vem de maneira efetiva, sendo uma boa ofertante. Ela vai dizer ao marido que este, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Vamos dar pão para que ele coma. E sempre que ela dava pão junto com o marido, não faltava pão na casa. Eu dou pão, tenho pão. O pão que eu dou hoje é o pão que eu vou ter amanhã para dar de novo. Então vive-se esse ciclo. Eu dou pão, tenho pão, eu dou pão, tenho pão, eu dou pão, tenho pão. Não tem nada de anormal, ainda que crie uma cultura de permanência de entrega, que não haja nenhuma espécie de mudança. Mas um dia ela vai conversar com o marido e vai dizer: a gente não pode mais reclamar do resultado, porque nós nos mantemos na mesma entrega. Se a gente se mantém na entrega, eu não posso reclamar dos mesmos resultados. Vamos alterar a entrega. Eu mudo a entrega, automaticamente mudo o resultado. Vamos fazer junto do nosso muro um pequeno quarto. E este, quando passar por nós vamos o reter para que ele fique ali. E descanse, tenha o seu dia. Você está de comum acordo, então vamos fazer. Junto do muro, eles vão construir um pequeno quarto. E lá dentro vai se colocar uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, uma cama. Tem-se uma porta, ok. É a partir daí que se altera o resultado. Eu mudei a entrega, alterei o resultado. Qual é o resultado? A madre dela vai abrir. Ela dava pão, recebia pão. O dia que ela deu o quarto, a madre abriu. Há coisas que já foram feitas por Deus,
Só que eu não estou gerando ainda, porque eu não entendi as minhas entregas. Eu estou cômodo com o resultado de entregar pão. Eu tenho pão, não falta pão porque eu entrego pão. Tenho pão porque eu entrego pão, não falta pão porque eu dou pão. Tem problema nisso, Rafael? Não tem problema, eu só não posso reclamar do resultado, se eu não avaliei a entrega. Agora, quando eu altero a entrega, inevitavelmente Deus abre a minha madre e coloca aqui dentro aquilo que já está nele. E aí ela vai dar a luz. Quem que ela deu a luz? O menino que está morto. Ele morre nos joelhos, mas ressuscita na cama do profeta. Eu não estou falando mal de joelhos. Não. Eu estou dizendo que sem morte não tem acesso. A única maneira de Deus te levar para outro nível foi deixando morrer o que morreu nos seus joelhos. O que Deus está dizendo é que eu vou mudar você de nível. Eu vou mudar. Ainda que para isto eu lhe prepare em oração para você suportar a dor que está por vir. Porque a única maneira de eu te colocar em um lugar que as suas mãos fizeram, sem nenhuma espécie de negociata comigo, simplesmente você fez o quarto. Você não trabalhou com a ideia de troca, você simplesmente me entregou. Agora guarda uma coisa no seu coração, ai, me ajuda. Você acha na tomada, você acha que Deus não estava no rolo da tinta em que você no canto fez as suas primeiras, sabe? Você acha que Deus não estava? Por menor que fosse a sua entrega, Deus estava ali. E sem que você soubesse disso, você estava construindo um ambiente para o teu futuro. Existem entregas que são imediatos os resultados. Porém, existem entregas que mesmo tendo o resultado imediato, a prospecção é para o amanhã. Entenda uma coisa, essa mulher precisou passar o tempo que passou com a criança nos seus joelhos, para que quando ele morresse, ela tivesse equilíbrio para acessar o ambiente da oferta, sem reivindicar uma possível troca. Entenda que Deus não tocou no quarto, Deus não tocou na mesa, Deus não tocou no candeeiro, Deus não tocou na cadeira, Deus não tocou na cama. Deus só decidiu matar aquilo que te entregou. Porque Ele não toca naquilo que você faz, Ele mexe naquilo que te entrega. Ele não vai mexer na cama, Ele não vai mexer no candeeiro, Ele não vai mexer na cadeira, Ele não vai mexer na mesa, Ele não vai mexer. Ele mexeu no filho. Porque a única maneira de tirar aquela mulher daquele nível era a morte. Então algumas coisas que você entrou por aquela porta dizendo assim, Deus morreu, e o que eu faço? Deus está dizendo, é hora de acessar. Você tem dois caminhos, ou você vai para fora da cidade, enterra isso e vive se lamentando, ou você diz, eu vou entrar ali. Eu vou entrar. Jesus, o que é isso? Eu vou entrar. Ela entra no quarto carregando a criança morta, 2 vezes mais pesada, para colocar a criança em cima da cama que ela deu. Você não tem noção das suas entregas. Eu não sei para quem é essa palavra. Você não tem noção das suas entregas. Você não tem noção.
Você não tem noção da massa que você virou. Você não tem noção. Você não tem noção do cimento que você entregou. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Deus estava te preparando para você preparar um ambiente para você acessar no futuro tão próximo. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou fazer você mudar de nível. Enxuga as lágrimas, ajeita o cabelo, levanta essa cabeça, porque é tempo de eu mudar você de nível. Eu sei que está doendo, eu sei que você está vivendo aquilo que não queria, eu sei que você está com vontade de gritar, sumir, mas o Espírito de Deus está dizendo: ponha-se de pé, ergue a tua cabeça e vá para outro ambiente. Suba de nível agora. Sobe o nível. 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 Tem gente aqui que agora você começou a entender o porquê que foi de fato tão difícil para você chegar. E quando você chegou, você se perguntou, no meio dessa dificuldade em ter chego, por que eu cheguei? Deus diz a alguém: eu vou mudar o nível. O maior milagre da vida dessa mulher não era ela ter visto a mudança repentina do quadro de dores do filho, ele levantar bom, são. Não. Para onde eu estou te levando é um outro nível de experiência. Eu vou fazer você acessar o ambiente da sua oferta. Você tem coragem, porque o defunto que você de um tempo para cá está carregando tem feito você se afastar de mim, sabe? Porque você está revoltado comigo, diz o Senhor, como se eu fosse culpado. Eu sei, eu te entendo, porque eu sou teu pai. Eu sei o quanto está sendo difícil para você. Quanto mais esse tempo que eu me silenciei, você buscando de mim uma resposta para que seu coração viesse ficar satisfeito comigo, a minha ausência de te responder, você fez a avaliação totalmente errada. Eu não te respondi porque era um tempo de te amadurecer. Porque acessar um ambiente como este é só para gente que a oração amadurece. Eu estou fazendo tudo isso, por mais absurdo que seja, o meu quebrar de silêncio está falando coisas dessa natureza ao seu coração. Mas eu tenho o controle absoluto de tudo. Quem fez você gerar esse filho foi eu. Quem fez você dar à luz foi eu. Quem deu o crescimento foi quem? Foi eu que fiz você se formar. Eu abri aquela porta que tanto você queria. Foi eu que te entreguei esta família que tanto você zela. Eu tenho na palma da minha mão o teu histórico de vida. Eu nunca falhei com você. E por conta do meu silêncio, você ignora a minha presença. Se revoltou. Se trancafiou num ambiente de luto, julgando que isso seria permanente. Mas ainda nesse quarto escuro, eu estou presente aí com você. Você era para ter chegado ao ápice, cortando o seu pulso,
tomando a quantidade de remédio que você tomou, mas da escuridão daquele quarto eu te livrei mais uma vez. Me fala quando foi que eu falhei contigo. Tudo que você me pediu, crendo, eu te entreguei no meu tempo. Porque chegou o momento de eu te amadurecer, caberia não te responder no momento. E quando a morte te acessou a esse ponto de contradizer a tua esperança em mim, diz o Senhor, você se encontra tão distante, carregando o defunto no teu colo. Mas eu te trouxe aqui nesta noite para te convidar a voltar à mesa da comunhão comigo. Eu preparei uma mesa para nós nos assentarmos. Eu tenho um ambiente reservado para o seu milagre. Mas eu queria que você entrasse nesse lugar de oferta comigo. Eu queria que você colocasse esse defunto na cama e esquecesse ele lá. Deixa que eu guardo o teu defunto, mas o assunto é com você que está longe. Eu vou fazer um milagre, diz o teu Deus, mas eu preciso consertar algumas coisas dentro de você. Eu te convido a voltar rapidamente para os meus braços. Foi eu que fiz você entrar por aquela porta hoje. Tudo foi às suas claras para que você tivesse um argumento de ausência. Mas eu decidi vir trabalhando ao longo do caminho para você chegar nesta noite. Eu quero você de volta agora. Diz o Senhor à igreja dele. Eu vou esperar você aqui no altar. Você precisa hoje colocar o defunto nessa cama. Não tem lugar mais transparente do que um altar como esse. Coloque o seu defunto aqui. Porque em ambientes de oferta, coisas sobrenaturais acontecem. Eu estou esperando você sair do seu lugar e vir aqui. Você está muito longe. Você está afastado faz tempo. Tem gente aqui que nem cristão é, mas você entendeu o que Deus está falando dentro do teu coração. Aqui está o primeiro. Cadê a segunda vida? Onde está a segunda vida? Segunda vida. Aqui está a segunda vida. Cadê a terceira vida? Onde está a terceira preciosíssima vida? Aqui está a terceira. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Aqui está a quarta. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Cadê a quinta? A quinta ali está. Aqui está vindo a quinta. Cadê a sexta? Na medida que você vai aplaudindo, glorificando, Deus vai trazendo a sexta. A sexta é a Silvana. É isso? A sexta já veio. Cadê a sétima? Cadê a sétima? Aqui está a sétima. Cadê a oitava? Ali está vindo a oitava. Cadê a nona? Aqui está a nona. Cadê a décima? Quando chegar a décima, você fica em pé fazendo barulho. Cadê a décima? Cadê a décima? Cadê a décima? Aqui está a décima. Fica em pé. Cadê a décima primeira?
Cadê a 11ª? 11ª. 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 Eu sei que tem. 11ª. Cadê? 11ª. Cadê a 12ª? Cadê a 12ª? Eu vou te dar 2 minutos para você sair do teu lugar e pegar alguém pelo braço, com muito amor e carinho, e dizer: teu tempo acabou. Vambora. 12ª, 13ª. Chegou a 13ª. A 14ª está vindo ali. Cadê a 15ª? Não, é para fazer barulho direito. Cadê a 15ª? Aqui está vindo. Cadê a 15ª? 15ª. 15ª. Cadê a 15ª? Cadê a 15ª? Eu sei que tem. 15ª. A Mila. 15ª é a Mila. Cadê a 16ª? Não, é para fazer barulho, barulho. Cadê a 16ª? 16ª. Cadê a 16ª? 16ª. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais. Mas eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Olhe para o seu lado direito, esquerdo, para trás, para frente. Vê se tem alguém aí meio diferente. Vai lá dar um abraço a essa pessoa e diga: vamos lá. Eu vou com você, você não vai sozinho não. Vamos junto. Cadê a 16ª? Tem alguém afastado aí? Aí no meio do povo. Se identifique, levanta a mão, eu quero olhar para você. Cadê? Afastado. Você está afastado? Tá? Quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Nem curtiu ainda? 6 meses só? Fica aí. Vem não, fica aí. Você tem muita coisa para curtir ainda, velho. Fica à vontade. Vai dar um giro, vai dar uma revoada ainda. Fica tranquilo. Você tem muita coisa para experimentar. Quem mais afastado? Quem mais? Tem mais alguém? Não vou fazer apelo não, só quero olhar você. Tem mais alguém? Cadê? Não tem? Tá com vergonha de levantar a mão. Vou te ajudar. Se você sabe que tem alguém que está afastado, cagueta, faz assim, ó. Aqui, ali, aqui alguém caguetou aqui, cadê? Quem? Aí buguei. 16ª chegou. Cadê? Cadê afastado? Quem caguetou quem? Cadê? Eu sou míope, essa igreja é grande demais, Jesus. Quanto tempo afastado? Fala não? 6 anos. Não, aí é tempo. Ou 6 meses. Aprende com ele. E 6 meses, tem que ficar 6 anos. Depois você conversa com ele. Como é que foi, velho, ficar 6 anos aí? 6 anos, cadê 6 anos? 6 anos. E o do lado aí? 3 anos. Aí eu quero te dar mais 3 mesmo. 3 anos. É tempo bastante, sim ou não? 3 anos. Quem mais afastado? Lá embaixo da galeria. Quanto tempo? 6 o quê? Viu? Não falei que tinha 6 anos? Vocês tudo rindo de mim. 6 anos. É tempo, né, velho? Não, de boa. 6 anos, olha pra cá. O que você veio fazer aqui? 6 anos? Olha pra mim. O que você veio fazer aqui? Responde. Fala, não? Você veio fazer o que aqui? Responde. Tô ficando com raiva. Responde. É assim, ó. Eu vim. Tarará, tarará, tarará. Eu não gosto do U, não, porque o U parece que você tá vaiando. Eu gosto do E.
Você vem encontrar com quem, irmão? Com quem? Achou ou não? E tu tá fazendo o que aí? Bora logo! Ô, 3 anos! 6 meses e veio! 6 anos! Só você? Quem é essa moça? Sua esposa. Mas ela também tá fora? Quando você foi, você levou ela junto? Mas você é doido, hein, cara? Ó, vou afastar amanhã e tu também não vai não, hein? Mas amor, não vai também não. E quando eu voltar também eu vou te carregar junto. Deus abençoe você. 6 anos é muita coisa, velho. Dá pra escrever um livro, não é não? Manual como ficar afastado. Aí você faz aqui no Itepa. Cadê 6 meses? 6 meses? 6 meses, ei, moleque. Deus atrapalhou tudo, né, velho? Caramba. 3 anos? 3 anos? E aí, velho? Os 6 anos, velho. Não é possível que você vai ficar aí de mimimi e compra um gato. Bora, 3 anos. Não quer. Rapaz, até é bom mesmo, hein? Mais alguém? Essa casa, ela tem sido uma casa de socorro, uma casa de apoio, uma casa de ajuda, uma casa de colo, uma casa de ombro amigo, uma casa de mão estendida. Aqui tem sido um hospital, um consultório. Esse lugar tem se tornado um refúgio, um lugar de cura, de amparo, de sustento, de alimento. Aqui a gente mata a sede, aqui a gente mata a fome. Quem? 3 anos! Tem mais alguém aqui? 3 anos e quem? E esse boné aí? E esse bigodinho na régua? Bate aí. Deus te abençoe. Esse lugar, tem sido berço. Tem sido uma escola. Esse lugar é um lugar poderoso. Aqui, esse lugar está preparado para cuidar de vocês em todos os aspectos. Desde a liderança, os pastores, até quem nos recepciona lá quando você vai colocar o seu carro. Tudo muito preparado para que o nosso coração se sinta bem à vontade para recebermos aquilo que Deus reserva sempre nesses nossos encontros aqui. Eu posso até fazer esse momento de convite, mas não cabe a mim recepcionar vocês. Tem que ser alguém da casa, alguém que tem voz aqui, representante legal dos pastores desse lugar. Por favor, vem aqui, um dos pastores. Me autoriza? Então tá bom. Feche seus olhos, acredite. Vocês são filhos de Deus. Ponto final. Ponto. Não acredite nada fora disso. Você é filho de Deus. Filho. Como filho você tem direitos, deveres. E nós estamos aqui como igreja para te abraçar, para te acolher, para caminhar junto. Quem sabe no momento lá na frente a gente tenha o prazer de te ver voando, sabe, desenvolvendo o seu propósito, ministério, etc. Que Deus te faça um vaso poderoso, que carrega tesouros tão incríveis, a fim de alcançar tantos outros, que você possa levar essa mesma experiência a quem mora com você, quem caminha junto. Nós queremos orar com vocês. Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. É por Ele, sempre vai ser por Ele que coisas como esta acontecem. Que Deus leve a nossa mente cativa ao trono da sua graça. Que o nosso coração esteja guardado, sabe? Que nenhum tipo de seta ou alguma coisa que o inimigo possa ter preparado após essa reunião alcance a gente. Que você sinta-se abraçado por Deus, pelo Espírito de Deus,
pela comunidade local, por esta igreja que expressa o amor quando nos trata tão bem, além do que nós mereçamos. Que os nossos pecados sejam perdoados. Nós confessamos que pecamos, que falhamos, que erramos, que tropeçamos, mas nós estamos aqui na frente para começar tudo de novo, para que Deus escreva a nossa história de novo. Nós estamos aqui para isso. Nós nos rendemos e confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós negociamos isso. Escreva o nome dos meus irmãos no livro da vida. Prepara pessoas para estar do lado deles, para apoiar, ajudar, direcionar, e que esta casa sim seja essa casa efetiva para curá-los, abençoá-los, tantas outras coisas. Nós como igreja celebramos essa sua decisão e cremos que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E nós celebramos essa sua atitude nessa noite. Só quem pode glorifica a Deus e aplauda o nome de Jesus com força. Amém!